Olá pessoal, tudo bom? Professor Bruno Mendes para mais uma aula do nosso curso. Hoje a gente vai falar de um tema bem interessante que a gente diz que faz parte daquilo que a gente chama de matemática financeira, alguns falam isso, que é o tema de juros, ok? Isso está bem atrelado à ideia de porcentagem, então é bem interessante você dar uma olhada na aula de porcentagem antes de dar essa focada em juros, que é um tema interessante, tem aparecido em várias questões. Então vamos lá, olha só, vamos falar de juros. Okay. Bom, então, quando a gente quer trabalhar a ideia de juros, o que a gente quer dizer com juros em cima de alguma coisa que a gente precisa ter mais claro o que é? Juro, você vai ver normalmente com uma ideia de aumento, certo? Em cima de uma coisa que a gente chama de capital. Como assim capital? Capital, a princípio, é um dinheiro investido. Então, você tem essa relação, o capital investido, você gera, aplicado, gera um juros, e esse juros, a princípio, está associado a algumas variáveis. E está associado também ao tipo de composição que você faz, ao tipo de juro que vai estar aplicado. Então, vamos entender essa ideia. Então, você tem o capital, que é o dinheiro que a princípio você tem, ou até mesmo você pode pensar um dinheiro que você deve, e aí o juro seria em cima da sua dívida, ok? E o capital, junto com esses juros, gera uma coisa que a gente chama de montante, certo? Então, o que a gente tem? Montante enquanto a junção do capital com os juros. Então, montante, associação do capital com os juros. Ok? Vamos deixar de escrever isso. Então, o montante, a princípio, ele é a junção do capital que você tem junto com os juros. Certo? Então, o que é isso? O montante, você tem um capital, você junta com os juros, ele gera um montante. Então, ele tem essa via dupla aqui. Ok? Se eu juntar o capital com os juros, eu vou chegar no montante. Se ele te deu um montante e te der o capital, você começa a pensar em como obter esses juros. Então, o que eu tenho? A ideia de juros, para você sempre ir cobrando em cima do capital inicial, sua dívida inicial, ou do seu dinheiro aplicado, ou os juros pode ser cobrado em cima do montante, ou seja, você vai sempre acumulando, eu jogo capital, jogo juros, gera um montante. Em cima desse novo montante eu cobro juros, gera um novo montante. Em cima desse novo montante eu cobro juros, gera um novo montante. E assim eu vou cobrando sucessivamente. Bom, acho que para exemplificar melhor, vou fazer o seguinte, vamos dar um exemplo de como isso funciona. Você, a princípio, aplica R$1.000 num banco. Você aplica R$1.000 no investimento bancário. E esse investimento bancário faz o seguinte, ele fala para você, ó, a cada ano que passar, eu vou pegar a quantia que tem no banco e vou aumentar 10%. Então, como assim? 10% a gente escreve ao ano, né? Que a gente propôs. Um outro jeito que aparece é A.A, ao ano. Se aparecer A.M, ao mês, ok? Então, 10% ao ano significa o quê? Que ao fim de um ano, eu vou pegar esses R$1.000 e vou acrescentar 10% em cima dos R$1.000. Tudo bem? Então, R$1.000 está fazendo o meu papel de capital. Ok? Ele está representando aqui o capital. 10%, a princípio a gente chama isso de taxa, certo? A taxa percentual que o banco, no caso, está me oferecendo. Ok? É o que o ano, a gente está falando do tempo que vai estar percorrendo, o tempo que vai estar passando. Aí, qual é a nossa proposta? Vamos analisar um pouco isso.
primeiro ano. Ao final do primeiro ano, eu tenho R$1.000 que eu deixei investido. Certo? Então, eu tenho a quantidade em reais e o percentual que isso me representa. Ou seja, R$1.000 é o 100%, é aquilo que me representa, ok? Aí eu falei que um ano eu vou aumentar 10, ok? Então esses 10% de aumento vão me representar uma nova quantia. Esses 10% de aumento vão representar uma nova quantia. Professor, eu poderia colocar aqui, no lugar de 10, poderia colocar 110? Por que 110? 100, que era inicialmente, já somado com os 10% a mais? Até poderia, mas a gente poderia fazer os 10% só para dar esse foco no aumento percentual, esse aumento dos 10%. Mas nesse caso, tanto um quanto o outro vão representar. Então vou colocar só o 10 aqui. Esses 10% de aumento vão me representar um valor x, que é o que eu desejo saber. Multiplicando, o que teremos? 100 vezes x é igual a 1.000 vezes 10, que vai dar 10.000. 1.000 vezes 10 vai representar 10.000. Então, x, que vai ser 10.000 dividido por 100. 10.000 dividido por 100. Então, o meu x está representando o quê? Se eu falei que é 10.000 dividido por 100, o x vai assumir o valor 100. 10.000 dividido por 100, x vale 100. O que significa 100? Eu vou aumentar R$100. O que quer dizer? Se eu tinha R$1.000 no banco, aplicado, ao final de um ano, esses R$100 vão ser acrescidos à minha conta. Então, esses R$100 é o que a gente chama de juros. Esses R$100 é o que a gente chama de juros. É o quanto foi acrescido na minha conta. Em cima dos 1.000, foram acrescidos R$100. E vamos lembrar o que eu chamei de montante? O que eu chamei de montante? Montante eu falei que era a junção do capital, que é o dinheiro que eu tinha inicialmente investido, com os juros, que foi o quanto o banco me propôs para aumentar. Então, se o meu capital representa R$1.000 e os juros representam R$100, o meu montante será da ordem de R$1.100. Então, o montante representa, vamos colocar só aqui para seguir a ordem, 1.000 mais R$100, ou seja, R$1.100. Esse aqui, ao final de um ano, eu vou ter este dinheiro investido. Agora, eu preciso ficar atento à seguinte situação. O que eu precisei analisar? Primeiro, o capital que eu tinha, dinheiro inicial, que no caso era R$1.000, percentual, a taxa percentual que estava sendo utilizada, que no caso ela está representada aqui, que é o 10%, ok? E o tempo que o meu dinheiro vai ficar investido. O tempo que o meu dinheiro vai ficar investido, que no caso, foi um ano que a gente colocou lá do outro lado. 10% ao ano. No final do primeiro ano, a gente vai ter os nossos R$100 de juros, consequentemente, na minha conta terá R$1.100. Ok? Mas juros, basicamente, têm aparecido nas provas sobre duas circunstâncias. Ok? São dois tipos diferentes de capitalização. São dois tipos diferentes de se aplicar juros, de se calcular juros. Vamos falar dos dois aqui. Ok? Quais são esses dois tipos? Quando a gente fala de juros, a gente pode dividir em dois casos. O primeiro que a gente vai falar são os juros que a gente chama de juros simples. Juros simples. O que quer dizer juros simples? Quer dizer o seguinte: eu tenho os R$1.000 no meu problema, joguei os 10% no primeiro ano e cheguei no valor de 1.100.
Agora a questão era, se eu quisesse continuar por mais um ano o meu dinheiro investido, se esse regime de capitalização fosse a partir de juros simples, o valor a ser aplicado continuaria sendo 1.000. Como assim o valor capitalizado continuaria sendo 1.000? Bom, a princípio o que eu estou querendo dizer é, se um ano rendeu R$100, no outro ano também vai render R$100. Em composição linear, a cada ano aumentaria R$100. Tudo bem essa ideia? Então eu quero dizer o quê? A gente pode pensar na seguinte situação. Como é que eu chegaria no montante? De novo, né, a gente falou que o montante é o capital mais os juros. O montante é o capital mais os juros, ok? Isso vai funcionar tanto para juros simples quanto para juros compostos, que falaremos futuramente, ok? Mas como é que eu escrevo essa ideia de juros? O que depende dos juros? Os juros depende do quê? Os juros depende, lembra que a gente falou? Do capital, que é o dinheiro que você está investindo, ok? Da taxa percentual que o banco, a princípio, te oferece e do tempo que você vai deixar eles envolvendo, que você vai deixar lá. Então, os juros a gente fala que é o capital vezes a taxa vezes o tempo que você vai deixar aplicado. A gente chama isso de CIT. Juros é o capital vezes a taxa vezes o tempo. Vamos colocar uma legenda, ok? O que é essa legenda para a gente não esquecer? O J, o C é o capital, o I é a taxa. Lembra que essa taxa é percentual, taxa percentual. O T é o tempo, ok? Que você vai ficar aplicando, fazendo ele render sua aplicação. E o J a gente chama de juros. E J é os juros que estão em cima do capital, da taxa e do tempo. Ok? Então, para a gente calcular essa ideia de juros, a gente precisa dessas componentes. Do capital, da taxa e do tempo. Então, por exemplo, se a gente está no nosso problema aqui, nosso capital era R$1.000, nossa taxa percentual é 10%. Então, se eu quiser saber quanto vai ser os juros de 3 anos de aplicação, olha só como ia ficar. Vamos mostrar isso? Então, olha só quem a gente ia ter. Então, eu falei que se eu tenho um capital para R$1.000, a taxa é 10%, e a princípio se fossem 3 anos aplicados. E aqui 10% ao ano, né? A gente falou que é 10% ao ano, o tempo, 3 anos. Como é que seria o cálculo dos juros? Okay? Os juros, a gente falou que é o CIT, produto desses 3. Então é o C vezes o I vezes o T. O C vezes o I vezes o T. Capital vezes a taxa vezes o tempo. Como é que vai representar isso? Olha só, juros. O capital, R$1.000. Taxa 10% ao ano. Como é que eu escrevo 10%? 10 sobre 100, lembra? 10 sobre 100. Tempo que vai ser aplicado? 3 anos. Então, 3 anos. Então, olha aqui a nossa correspondência. O C valendo 1.000, C valendo 1.000. A taxa 10 sobre 100, que é a mesma coisa aqui, 10%. E o tempo em 3 anos. O tempo em 3 anos. Então, o juro
é como que a gente vai representar isso? De novo, 1.000 vezes 10 vezes 3. 1.000 vezes 10, 10.000. 10.000 vezes 3, 30.000. Então fica 30.000 dividido por 100. 30.000 dividido por 100. 30.000 dividido por 100 representa 300. 30.000 dividido por 100 representa 300. Ok? Então, se eu tenho essa ideia de 30.000 dividido por 100 dá 300, o juro, olha só, é o juro. O juro equivale a 300 reais. De novo, se eu fizer essa pergunta, 300 reais é quanto está rendendo a minha aplicação de R$1.000 que era inicialmente. Agora, se eu perguntasse, quanto vale um montante? O que é o montante que a gente representou? O montante a gente escreveu que é o capital mais os juros. Montante a gente escreveu que é o capital mais os juros. Então, eu sei que o meu capital vale R$1.000, que é o valor inicial, mais os juros de R$300. Então, ele vai representar R$1.300. R$1.300 é o montante, é o valor que vai aparecer na minha conta ao final destes 3 anos. Ao final destes 3 anos. Ok? Aqui está a nossa representação para fazer essa ideia de juros, para fazer esse cálculo. E ainda por cima, poderia passar um outro problema que também seria bem interessante. Acreditando ainda nesses R$1.000 ainda como valor. Quanto tempo eu preciso deixar aplicado esse dinheiro para que o meu valor aplicado triplique? Certo? Como assim? Vamos entender essa ideia. Quanto tempo eu preciso deixar meu dinheiro aplicado nessa condição de taxa ainda, com a taxa de 10%, quanto tempo eu vou deixar aplicado para que esse meu valor triplique? Ok? Vamos montar esse problema que ele é bem interessante, ok? Vamos montar ele. Eu vou continuar com o capital valendo 1.000. A taxa vai continuar sendo 10%. O tempo eu não sei. Exatamente essa foi a minha pergunta. Exatamente essa é a minha pergunta. O tempo é o que eu desejo saber. Ok? Mas ele me falou que o montante vai ficar 3 vezes maior do que o capital inicial. Se o capital inicial representa R$1.000, o meu montante vai chegar a ser R$3.000. Então, o meu montante vai ser R$3.000, por causa da proposição do problema. A pergunta é quanto tempo meu dinheiro precisa ficar aplicado para que ele chegue à quantia de R$3.000. Então, veja só. Veja só. Então, lembra que nós falamos montante. Vamos lá, só recapitulando aqui. Montante é o capital mais os juros. Montante é o capital mais os juros. O montante está valendo R$3.000 agora. O capital está valendo R$1.000. Então, dá para descobrir quanto é os juros. Ok? Como vai ser? Juros vai valer R$2.000. Vamos escrever isso só para situar. Vamos lá. Então, o montante a gente escreveu que é o capital mais os juros. O montante vale R$3.000, ou seja, vou escrever aqui 3.000. O capital já foi dado, é 1.000. E os juros é o que eu quero saber. Os juros é o que eu quero saber. 1.000 mais J é igual a 3.000. Bom, acho que não tem muito segredo aqui. O J tem que valer 2.000. Ou seja, os juros tem que representar R$2.000. Vai ter um acréscimo, vai ter um aumento, uma majoração de R$2.000. Esse é os juros que vai me representar. Agora, o que eu preciso pensar? Juros, a gente falou que era o que mesmo? É o CIT. Capital vezes a taxa vezes o tempo. Capital vezes a taxa vezes o tempo. Capital vezes taxa vezes tempo. Agora, vamos lá.
Juros eu tenho? Tenho. 2.000. Então, onde tem J, eu vou trocar por 2.000. Ótimo. C. C é capital. Tenho C? Tenho aqui a informação inicial, lá em cima. Vale 1.000. É o dinheiro que eu deixei aplicado. I. I é a taxa. Opa, também tem ela aqui. 10% ao ano. Então, é 10 sobre 100. 10 sobre 100. Vezes T. Eu tenho a taxa? Não. Mas justamente a única coisa que eu não tenho, ela vai me passar a ser minha incógnita. Ela vai ser passar a ser o valor que eu desejo descobrir. Ok? Vamos lá? Como é que a gente vai fazer isso? Olha só. 1.000 vezes 10, 10.000. Então vamos escrever isso. 2.000 é igual a 10.000 dividido por 100 vezes T. 10.000 dividido por 100 vezes T. 10.000 dividido por 100, a gente já fez essa, dá 100. Então 2.000 é igual a 100T. Então o 100 está multiplicando, passa para o outro membro dividindo. O 100 está multiplicando, passa para o outro membro dividindo. 2.000 dividido por 100. Isso é igual a T. 2.000 dividido por 100. O que vai acontecer? Nada mais, nada menos do que 20. Então, T é igual a 20. O que significa T igual a 20? Significa que daqui 20 anos, se você deixar a sua aplicação, se você deixar os seus R$1.000, que era o seu capital inicial, na poupança, e essa poupança render 10% ao ano, no regime de capitalização de juros simples, para chegar em R$3.000, vai demorar 20 anos para você chegar nisso. Ok? Esse é o cálculo do juros simples. Note e tome muito cuidado com isso, tanto aqui quanto que a gente vai falar na próxima aula, que é juros compostos, que essas duas aqui, o I e o T, precisam estar sempre na mesma medida. Como assim na mesma medida? Se eu te dei a taxa anual, o tempo precisa estar em anos. Se eu tivesse te dado a taxa mensal, o tempo precisa estar em meses. Tudo bem? Se aqui a taxa estivesse em mensal, o tempo também tem que estar em meses, para haver uma equivalência, para você não se confundir na hora de fazer o cálculo. Toma muito cuidado aqui na hora de montar. Taxa anual, tempo anual. Taxa anual, tempo anual. Taxa mensal, tempo mensal também. Ok? Mas falaremos também mais tranquilamente na próxima aula, que será sobre juros compostos, que vai linkar essa ideia. A gente tem o juros simples e vai ter os juros compostos, que vai ser um outro tipo de capitalização. Ok, pessoal? Espero que você tenha gostado. Não deixe de estudar e tchau!